É isso aí, já estou aqui em companhia da Danusa Azevedo, minha colega aqui da TV Brasil Central, porque hoje é um dia especial para nós. A TV Brasil Central começa hoje uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. Aqui comigo no estúdio, então, está a Danusa Azevedo, que é apresentadora do jornal Brasil Central. Também participa de todas as sabatinas com a gente, para a gente bater também essa bola com os candidatos e trocar ideias aqui de forma clara, para que as pessoas possam também formar a sua opinião, né, Danusa? Exatamente. Bom dia, Mari. Bom dia para você aí de casa. E o primeiro candidato a participar conosco dessa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Goiânia é o Rogério Cruz, do Solidariedade, da coligação Todos por Goiânia. O candidato terá 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1 minuto e meio, né, 1 minuto e meio final, será destinado às considerações finais dele. Seja muito bem-vindo, candidato. O seu tempo passa a contar a partir de agora, 30 minutos na tela. Bom dia para o senhor. Bom dia, Danusa. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os telespectadores da TBC. É importante estarmos aqui juntos nessa manhã para podermos tratar assuntos tão importantes relacionados à nossa cidade, a cada cidadão. Estamos prontos para que possamos mostrar às pessoas e detalhar para elas aquilo que estamos querendo mostrar para o nosso futuro. O futuro de Goiânia, o futuro para as pessoas, o futuro para as nossas crianças. Bem-vindo, candidato. A ideia é que seja uma conversa, né? Com certeza. Sabatina é um nome feio, meio forte, né? Mas é o que se usa nessa época, mas a gente quer que o senhor fique bem à vontade. É uma conversa elegante, é uma conversa sem ataques. Esse não é o intuito da TBC. A gente tem muita liberdade aqui também para perguntar todas as questões que o eleitor gostaria de perguntar, mas tudo feito com muito respeito. A gente tem visto muitas críticas, né, prefeito, em relação à sua gestão. A gente tem acompanhado como imprensa também a questão do lixo, críticas em relação à saúde. Você vem respondendo já todos esses questionamentos agora também enquanto candidato. Por que o senhor decidiu, nesse cenário, lançar a sua reeleição? Bom, primeiro, Mariana, que nós estamos trabalhando para poder resolver problemas históricos da cidade de Goiânia. Goiânia já vive problemas históricos há anos. Isso não é da gestão de Rogério Cruz, isso é da gestão que já vem ultrapassando décadas. Como você citou, a questão do lixo é um problema que já iniciou com a Comurg, quando a Comurg foi iniciada, em 1973. Ela já iniciou-se com dívidas e veio criando aquela, como costumo dizer, bola de neve. O que nós fazemos agora na minha gestão? Nós começamos a criar soluções para trazer respostas à sociedade. E uma das soluções foi o quê? Quando, algum tempo atrás, o ex-presidente da Comurg disse na imprensa, olha, a Comurg não tem mais condições de fazer coleta de lixo. Isso foi dito pelo ex-presidente. Imediatamente eu, como gestor, qual é a minha obrigação? Iniciamos um processo de uma nova licitação para que outras empresas participassem desse processo e participassem, então, com resposta à sociedade. Uma empresa, ou melhor, um grupo, né, ganhou a licitação e então foi formatado o projeto Limpagim. A empresa Limpagim, que é o consórcio, ganhando a licitação, tomou a assumir então 2 primeiras regiões de Goiânia, que hoje não temos mais problemas. Depois assumiram então as 3 últimas regiões, que começam também a dar respostas à sociedade. Isso é o primeiro passo, na verdade, para que nós possamos deixar de criar situações e deixar para a população. Hoje, nós temos a certeza que esse consórcio Limpagim começa a dar resposta, ou seja, a bola de neve, ela continua rodando. Não estou dizendo que aqui nós já demos a solução, que Goiânia está toda limpa. Até porque precisa saber também o que vai ser feito com a Comurg, né? Exatamente. Todo um questionamento, né? Era uma pergunta que a gente faria para frente, mas já que o senhor tocou no assunto, a Comurg não tem mais jeito mesmo. Não, a Comurg na coleta de lixo, como eu disse, foi a fala do ex-presidente. Mas esse consórcio hoje continua fazendo um trabalho e começa a dar resposta à sociedade. Por outro lado, a Comurg, ela mantém um contrato com a prefeitura. O contrato que a Comurg tem com a prefeitura é de urbanização da cidade. Então vamos tirar a coleta de lixo, já está nas mãos de um consórcio, começa a dar solução. A urbanização da cidade, que foi para a intenção para que a Comurg foi criada, a Comurg mantém esse processo. Esse contrato mantém, inclusive, com a prefeitura, que é
florir a cidade, manter a cidade varrida, podar as árvores, cuidar dos nossos jardins, cuidar da poda de árvores, cuidar das roçadeiras. Hoje nós temos aí a questão de lotes que são abandonados e a AMA, então, ela faz um processo de visitar aquele lote, fazer a notificação ao proprietário. Se o proprietário não responde, a Comurg vai lá com o órgão de serviço da AMA e faz a limpeza do lote. E depois disso vai cobrada no IPTU do proprietário. Então é importante que nós cuidemos disso para que a cidade seja mantida conforme o cidadão merece. E a gente pergunta até em relação ao futuro da Comurg, porque foi divulgada uma pesquisa recente agora e a maioria dos cidadãos goianienses não querem que a Comurg seja liquidada. Eles querem realmente que a Comurg volte a cuidar também da coleta do lixo. Não é de hoje, é como o senhor falou. Eu lembro 2014, de estar fazendo matéria de troca de comando na Comurg. Na época colocava-se o Ormando José Pires, se não me engano, porque o Ministério Público, o promotor Fernando Krebs, tinha afastado o presidente, porque havia suspeita de que eles faziam o seguinte, permitiam o sucateamento dos caminhões para fazer uma licitação superfaturada e ganhar em cima disso. Então, é um vespeiro aquilo ali, muita sujeira ali dentro, né? O senhor acha que é possível? Qual que é a sua opinião? É melhor liquidar? Melhor tentar recuperar? Porque tem uma série de funcionários ali, tem uma folha de pagamento, tem famílias que dependem também daquele emprego, né? E que seriam incorporadas pelo passo, caso a Comurg seja liquidada. Como é que o senhor vê isso? Só complementando a pergunta da Mariana e já dando gancho porque o senhor acabou de falar, o senhor falou que a questão da coleta de lixo vai para o consórcio Limpagem e a urbanização da cidade fica por conta da Comurg. Talvez por ter esse acúmulo é que nenhuma das duas partes estariam sendo bem realizadas aqui em Goiânia? Não, na verdade não se trata disso, Danusa. Como a Mariana colocou, a nossa preocupação é trazer a solução para a cidade. Eu, como gestor, preciso da solução. O que o cidadão quer é a solução. A Mariana coloca daquilo que o povo pensa, o povo acha que é melhor. Na verdade, quando você toma uma atitude dessa, por exemplo, alguns anos atrás, inclusive, alguns tempos atrás, em outras gestões, a Comurg ela não coletava lixo. Era uma empresa privada, particular, que coletava lixo. Não era a Comurg. Então, depois disso mudou. Só que a Comurg, como foi colocado aqui, essa questão de peças, de problemas mecânicos, de caminhões, tudo isso eleva valores altos e compromisso com a Comurg, compromete a Comurg, compromete a empresa. A Comurg ela é uma empresa, economia mista. Então, por isso, quando eu falo que a Comurg ela é uma empresa, falando que a Comurg é uma empresa de sociedade mista, a prefeitura tem esse contrato, a prefeitura paga aquilo que é medido, o que a Comurg faz, a prefeitura vai lá e paga. Assim também, o consórcio Limpagem tem um contrato para a coleta de lixo. Mediu a coleta, a prefeitura vai e paga. Como foi colocada a questão dos processos dentro da Comurg, isso nós temos visto, por isso que a nossa preocupação, dando resposta à população, é fazer com que empresas privadas tomem conta do processo, para que nós possamos dialogar. Agora, a questão dos servidores da Comurg, ninguém nunca disse, eu, pelo menos na minha gestão, nunca falei em liquidar a Comurg. Pelo contrário, em outros grupos atrás, a ideia era liquidar a Comurg. Na minha gestão, não. Eu tenho um grande apreço, um grande carinho pelos comurgueiros, são muitas famílias, inclusive relacionamento que eu tenho com os servidores da Comurg, que eu amo demais, porque são pessoas que zelam pela nossa cidade. Afinal de contas, como eu sempre digo, Mariana e Danusa, Goiânia é a nossa casa. Ninguém quer ver a nossa casa suja, né? E eles são verdadeiros guerreiros. Muitas vezes, eu lembro que ia lá fazer matéria, não tinha nem EPI, não tinha nem bota rasgada. Sabe? Você ir para a rua cuidar de limpeza pública sem ter nem a EPI necessária. Então, assim, é uma empresa sucateada há muitos anos. Vamos falar de saúde, Mariana? No plano de governo do senhor, o senhor fala sobre aumentar a cobertura da atenção primária de saúde aqui em Goiânia de 59,6% para 70%, com a ampliação de 193 para 228 equipes de saúde em família. Como que o senhor pretende aumentar o quadro de servidores da saúde, visto que a gente vê CAIs fechados para reforma, isso atrai lotação em outros que estão em atendimento? Como que o senhor pretende melhorar, caso reeleito, a saúde aqui em Goiânia nos próximos 4 anos? A saúde hoje, Danusa, é prioridade para qualquer gestor. E vou relacionar por quê. Nós tivemos no início da nossa gestão de 2021 enfrentando a pandemia Covid-19. Talvez a pessoa esteja em casa nos assistindo dizendo, poxa, mas vem o Rogério falar disso de novo. Claro,
nós tivemos 2 anos de pandemia, algo que nunca aconteceu no país. E nós enfrentamos isso com muito afinco, com muita determinação. Na minha gestão em Goiânia, isso está escrito, está relacionado nos livros de ata do Ministério da Saúde. Em Goiânia, ninguém perdeu a vida com a Covid-19 por falta de leito de UTI. Porque nós investimos nos leitos de UTI. Recebemos cidadãos de outras cidades, outros estados, mas aqui em Goiânia não faltou leito de UTI para que as pessoas pudessem receber o seu tratamento. Agora, daqui para frente, nós precisamos pensar o futuro de Goiânia e a saúde das pessoas. Como você bem colocou, quando nós falamos em angariar ou aumentar o efetivo para a saúde, é pensando naquela pessoa, a dona Maria, o seu João, a criança que sai de casa para cuidar da sua saúde com os seus pais. Quando nós assumimos a nossa gestão, Goiânia só tinha um ponto, um local que tinha cuidado com a pediatria, que todos vocês, inclusive, como jornalista, acompanharam, que era o CAS de Campinas. E as pessoas tinham muita reclamação, olha, aqui não tem, está muito cheio, está lotado. O que nós fizemos? Nós dividimos a pediatria por todas as regiões. Hoje, Goiânia, as 7 regiões, 7 pontos da cidade, 7 regiões, temos pediatria para atender as crianças da nossa cidade. Prefeito, eu já vi até o senhor falando dessa dificuldade, né, para contratar médicos. Isso também não é de hoje, não é fácil achar pediatra, principalmente. Não, isso é um problema que já vem de anos. Aliás, pediatria é algo que nós já pensamos, inclusive numa conversa com a reitora da UFG, por que não convidar quem faz medicina, incentivá-los para fazer pediatria, porque quando nós fizemos um concurso em 2022, concurso da saúde, não apareceu nenhuma inscrição para pediatria aqui em Goiânia. E fomos buscar isso em outros lugares, também não tem. Então, há uma complicação, há uma necessidade e há falta de pediatria, mas nós estamos fazendo isso para que nós possamos preparar o futuro da nossa cidade na saúde, inclusive voltado à pediatria. Eu fico pensando, prefeito, a gente olha a Aparecida de Goiânia, né? Aqui do lado tem um hospital municipal, tem o HMAP, foi inaugurado lá em 2018, se não me engano, um hospital de referência. Goiânia não tem um hospital municipal ainda, né? A demanda vai toda para os hospitais estaduais, nem policlínicas a gente tem. É pedir muito sonhar com isso? Não é pedir muito não, inclusive é necessidade da cidade, de Goiânia. Nós não temos um hospital municipal, mas nós, em minha gestão, demos para as mulheres o Hospital da Mulher. Né? É algo que nós buscamos muito, porque em 2022, em outubro de 22, como se tratado do Outubro Rosa, Goiânia tem um programa que é Goiânia Sempre Rosa, que foi lançado em 2022, e de lá para cá, nós zeramos a fila de mamografia e a fila de biópsia por agulha. Isso deu um motivo de alegria para que nós pudéssemos pensar em criar o Hospital da Mulher. E criamos. Hoje nós temos a maternidade Célia Câmara 100% equipada e, juntamente com a maternidade Célia Câmara, a ala da maternidade agora é o Hospital da Mulher. Inclusive, a ministra Nízia veio e inaugurou conosco. Isso porque nós pensamos lá atrás. Mas nós também pensamos no Hospital Municipal. É claro, toda a gestão pensa no melhor pela saúde do cidadão. Goiânia merece um hospital municipal. Agora, é claro, se você for observar o HMAP em Aparecida, quando é que ele foi projetado e quando é que ele foi executado? Esses pontos são importantes. Então, nós temos projetado, sim, o hospital municipal. Agora, é importante lembrar, repito, 2 anos de pandemia. A HMAP já estava projetada há anos atrás. Goiânia começou a projetar na minha gestão. Inclusive, no plano de governo foi colocado. Mas, infelizmente, devido à pandemia, ficou esse processo parado. Mas nós vamos continuar lutando para que em nossa gestão, a próxima gestão, podemos ter o hospital municipal para cuidar da nossa população. Questão dos CAIs também. A gente que é jornalista, a gente percorre esses CAIs aí, conhece todos de cabo a rabo. É muito a estrutura dos CAIs, né, prefeito? É precária demais. É um lugar, assim, onde a pessoa vai ruim, ela sai pior. Ela sai sem dignidade, se sentindo humilhada, espera horas por atendimento, precisa reformar. Aí, às vezes, fecha para reforma, demora anos, não lembro qual, ficou fechado anos, não sei se foi Novo Horizonte. A gente está falando agora nessa Jardim gestão. Guanabara também. CAIS Amendoeira, do Guanabara, são reclamações, a gente disponibiliza um telefone para a população e que a gente sempre pede a participação do pessoal. Amendoeiras, Guanabara, o CROF, tem o programa Goiânia Adiante, já houve aí a reforma de 70 unidades, né? Se eu não me engano foi 70, se o senhor me corrija se eu estiver errado. Isso. E como que está esse cronograma aí para que mais unidades sejam reformadas e sejam, de fato, entregues ainda durante a sua gestão esse ano? Danusa, a saúde é prioridade para todos nós. Nós cuidamos da saúde da população como se fosse a nossa. É a minha saúde, é a nossa casa. É importante que o cidadão saiba disso.
Como você bem colocou e lembrou muito bem, são 67 unidades só na minha gestão que foram 100% reformadas. Aliás, unidades, como a Mariana colocou muito bem, como repórter, jornalista que acompanhou esse processo todo em Goiânia, várias unidades que desde quando foram construídas nunca viram nem um pincel de tinta. Mas na minha gestão nós reformamos essas unidades, dando segurança para cada cidadão ao chegar, ter também a qualidade de serviço prestado, como também a garantia para o servidor que presta serviço. Hoje, por exemplo, nós temos falando aí da UPA do Guanabara, que passa a ser UPA, né? A UPA tipo 3, que ficou parada muito tempo. Agora, na minha gestão, vou entregar. Infelizmente, em momento eleitoral, não vou poder estar para entregar, mas a Prefeitura entregará a UPA do Guanabara daqui mais alguns dias. Já está em momento, fase final de acabamento, como também de montagem de equipamentos na UPA do Jardim Guanabara, que passa a ser tipo 3. Seria no projeto tipo 2, mas passa a ser tipo 3. Além disso, temos a questão também do Amendoeiras, como foi colocado, já está em fase de reforma, e outras unidades que já estão no cronograma da Prefeitura para iniciar essa reforma o mais breve possível. Agora é importante lembrar, Mariana e Danuzzi, amigos telespectadores, eleitores, que quando nós falamos até de uma reforma, nós enfrentamos um problema sério, que é a questão de licitação. Vou citar um rápido exemplo. O caso do Guanabara, por exemplo. Quando nós assumimos, a obra estava parada, abandonada. E nós iniciamos um processo para retomar essa obra. Quando nós conversamos com os proprietários da empresa naquela época, nós pagamos o percentual que faltava. Eles pegaram o valor e foram embora, sumiram. Por último, nós analisamos e fizemos um novo processo de licitação. A empresa que ganhou era uma empresa de Minas. Nós pagamos o primeiro 30%. Só que essa empresa, ela contratou uma outra empresa em Goiânia para fazer o serviço, a mão de obra. E ela não recebeu os 30%. A empresa abandonou a obra também. Então, veja o processo. É um processo muito amplo, que nós sofremos muito com a questão da licitação. Mas pode ter certeza que a questão da saúde, nós estamos empenhados nela, em reformar todas as nossas unidades de saúde, como agora o CROF, por exemplo, o CROF que era um sucateado, um local sucateado. Hoje, uma reforma muito ampla, inclusive com 2 salas cirúrgicas, hoje o CROF vai ter. E vamos em breve também inaugurar, acredito, que antes das eleições vamos estar entregando o CROF ao cidadão goianiense. Trazer um outro assunto agora que é de interesse geral, que é a educação. No início deste ano, profissionais administrativos da educação paralisaram as suas atividades, tiveram uma greve aí de pouco mais de 20 dias, entraram em um acordo com a prefeitura, mas o senhor, caso reeleito ou qualquer outro candidato que venha a assumir a prefeitura de Goiânia, vai ter esse problema como um dos iniciais do ano, porque a categoria já afirmou que o principal pedido, que é o plano de carreira, não foi atendido. Como que o senhor visa manobrar, né, analisar aí essa situação, atender esse pedido, se possível, sem prejudicar os pais que muitas vezes não têm com quem deixar os filhos e dependem 100% desse atendimento aí na educação infantil? Danuzzi, é importante lembrar que eu sou o prefeito que mais fiz pelos servidores de Goiânia. Aliás, isso não sou eu quem falo, são os próprios servidores. Sou o prefeito que mais deu atenção aos servidores, que mais regularizou os planos de cargos, salários, carreiras para os servidores. É óbvio, falta algumas categorias a complementar, como no caso dos professores, faltam alguns complementos? Faltam, mas nós fizemos muito pelos servidores e vamos continuar fazendo. Todos os servidores do município de Goiânia têm a minha atenção. Eu, na minha primeira eleição para vereador em 2012, que ganhamos a eleição, quando vereador em 2012, e logo em 2013 eu assumi como secretário de gestão de pessoas e pude acompanhar de perto todos os problemas dos servidores da prefeitura. Então agora, assumindo a prefeitura, nós fizemos todo o levantamento, um apanhado de planos de cargos e salários e fizemos com que todas as categorias fossem atendidas. Repito, algumas categorias ainda estamos em falta para poder fazer esse atendimento, mas faremos. Faremos porque o servidor merece. O servidor é aquele que está lá na ponta atendendo o cidadão, atendendo o aluno, no caso da educação. Agora, é importante também lembrar que na minha gestão, que a educação elevou o nível máximo. Hoje, a nossa educação de Goiânia é exemplo para o país. Nós assumimos a gestão, a nossa educação era a 9ª posição no IDEB. Hoje, somos a primeira. Nós passamos a ser a primeira no IDEB, sendo referência para todo o nosso país. Isso graças ao empenho com cada servidor e principalmente com os da educação. A questão do CMEIs, o senhor inaugurou algum CMEI? Foram 3 inaugurados na minha gestão, aliás, foram 10 inaugurados na minha gestão, 10, porém, desses 10, 3
foram inaugurados de gestões passadas, que estavam com obras paradas, né? Inclusive, ainda esse ano, temos mais 3 para inaugurar, ainda esse ano. Né? E nós esse é um problema latente, né? E não é um problema só de educação, é um problema social, porque a mãe não tem com quem deixar o filho, não pode trabalhar. Né? E a gente tem, se eu não me engano, 143 em Goiânia. 144 esse mês. É um número muito pequeno para os habitantes da cidade. Mas tem uma questão, Mariana, nós temos que avaliar também a questão pelo Ministério da Educação, assim também como o Ministério da Saúde. Por mais que você queira implantar a escola em cada esquina, isso não tem possibilidade. Né? Nós temos uma análise, um estudo feito pelo Ministério da Educação, que os pontos que nós precisamos ter esse mês, segundo o levantamento do Ministério da Educação, assim também como o Ministério da Saúde, onde devem ter unidade de saúde ou unidade de educação, tudo isso são análises feitas, estudo junto ao Ministério. Qual é o déficit hoje? Hoje seria necessário quantos? Nós assumimos a nossa gestão com um déficit de quase 13 mil vagas. Hoje nós temos um déficit, chegamos a 6 mil e agora estamos com um déficit de 8 mil vagas de esse mês. Mas são levantamentos que nós fizemos, inclusive por região. E ainda temos para esse mandato até o final desse ano, um levantamento feito que nós podemos sim zerar essas vagas com atitudes simples. Atitudes, aí você pergunta, mas por que não tomou essa atitude antes? Porque são estudos. E estudos nós analisamos e avaliamos tecnicamente. Então, até o final desse ano, podemos sim zerar o número de vagas ou acrescentar pelo menos mais 5 mil vagas até o final desse ano. Isso depende muito do prazo que as pessoas têm de poder construir salas ou levantar estrutura para atender essas crianças. Prefeito, girando os assuntos, os radares, lombadas eletrônicas aqui de Goiânia estão sendo desativados porque acabou o contrato com a empresa. A gente sabe que o trânsito de Goiânia ele é caótico, falta sim consciência dos motoristas goianienses também, por isso esses meios são tão importantes para controlar o trânsito na nossa cidade. Porque esse contrato acabou, não houve negociação antes de que ele acabasse e existe para o senhor, caso reeleito, quais os projetos para melhorar o trânsito de Goiânia, visto que ele está cada dia pior? Olha, Danusa, Goiânia é uma cidade que tem muitos cruzamentos. Goiânia foi criada, ela foi montada, ela foi projetada, exato, foi projetada para 50 mil pessoas. Hoje Goiânia mantém a mesma posição de desenho geográfico, mas atende mais de 1,5 milhão de habitantes. Isso faz com que o parâmetro do trânsito em Goiânia, por exemplo, vou dar um exemplo para você rapidamente. O nosso BRT, nós vamos entregar ele agora, dia 31 de agosto. Nossa, eu quero ir para lá ver de perto. A Mariana acompanhou por muito tempo a questão do BRT. Gente, essa obra tem 10 anos que começou, né? Exatamente. É um projeto do governo federal de 2004, mas que chegou em Goiânia em 2010. E o então prefeito Iris Rezende saiu para concorrer ao Estado e entregou ao Paulo Garcia. Paulo Garcia lançou a execução dessa obra em 2014. 2014, 15, lançou, né? a obra, mas a execução começou em 2015. Para ser entregue à cidade em 2020. Nós iniciamos a nossa gestão com 43% dessa obra executada. E finalizamos a obra, graças a Deus. Agora estamos em fase final, junto com a Rede Mob, terminando e concluindo as estações, as 31 estações. E no dia 31 de agosto, pode guardar essa data, dia 31 de agosto, a partir das 4h30 da manhã, começa a operação do BRT. E a Prefeitura de Goiânia, eu infelizmente não poderei estar, mas a Prefeitura de Goiânia estará entregando o tão sonhado, tão aguardado BRT e dizer que vai sair do Recanto do Bosque, ligando o cidadão até a Aparecida de Goiânia, porque os nossos 60 ônibus do BRT já estão aqui e eles são 10 ônibus elétricos, 50 ônibus a biocombustão e que vai fazer todo esse trajeto do Recanto do Bosque até a Aparecida de Goiânia. Amém. Então, isso dará capacidade do cidadão andar na cidade, cruzar a cidade apenas em um ônibus e pagando uma só passagem. Então, Prefeito, isso já que a gente é importante para todos nós. De trânsito, Goiânia tem ou não tem engenheiro de tráfego lá dentro da SMM? Nós temos engenheiro de trânsito. É diferente. Nós temos que dividir engenheiro de trânsito e engenheiro de tráfego. Engenheiro de trânsito nós temos, que faz as coordenações das vias, faz as coordenações de semáforos. Os nossos semáforos são de temporizadores, eles colocam os tempos de acordo com o horário de pico, ou de manhã ou à tarde. Mas o engenheiro de tráfego é aquele que estuda a mobilidade no modo geral, que é diferente. Estudar a cidade para o futuro, né? Exatamente. Hoje, como eu estava dizendo, Goiânia tem muitos cruzamentos. Até isso é importante ser estudado. Por exemplo, se fala, por exemplo, de semáforo inteligente. Na minha gestão, nós temos esse projeto.
Mas não é só chegar e colocar um semáforo inteligente e dizer, Goiânia tem um semáforo inteligente. Tá bom, e os demais cruzamentos, como vão ser? Você vai aliviar uma via e vai prejudicar outra. Então, é um estudo de tráfego que precisa ser muito bem realizado, muito bem analisado por esses técnicos que fazem esse projeto. Goiânia hoje avança, no caso, com o asfalto. Vou dar um exemplo para você do asfalto. O asfalto hoje, muitas pessoas falam assim, a Avenida A tem problema, tem muito buraco, não precisa mais tapar buraco, já não aguenta mais. Nós asfaltamos a Avenida Independência, Avenida T9, Avenida 85. Estamos agora na etapa 5 da Perimetral Norte. Grosso, pelo amor de Deus. 5 centímetros das vias principais. Por que essas obras não são feitas à noite ou no final de semana para não atrapalhar ainda mais? Porque isso depende muito da empresa que ganha licitação. Né? Porque quando ela ganha licitação, ela dá um preço. E se você faz um serviço noturno, o valor é outro. Então, isso para a Perimetral Norte, por exemplo, algumas fases nós fizemos à noite, porque a empresa aceitou fazer o acordo para que pudesse, então, fazer o trabalho noturno. Mas, claro que para a empresa fica mais caro. Então, é importante que todas as empresas que participam da licitação deixem sempre uma brecha no contrato para que, se nós falarmos, olha, eu preciso que você faça esse trabalho à noite. Na Perimetral, por exemplo, fizemos muitas partes à noite. Hoje nós temos asfalto nas vias principais de 5 centímetros e algumas vias secundárias de 3 centímetros. Nós não temos asfaltos hoje colocados na cidade com menos de 3 centímetros. E é importante lembrar que quando nós colocamos asfalto novo, depois vem as pessoas dizer, prefeito, tem que dar um jeito, as pessoas estão correndo demais. Como a Mariana bem colocou, às vezes o motorista ele excede um pouco. Então é importante termos esse cuidado, essa atenção, mas trabalhamos bastante para que possamos trazer segurança no trânsito, mas dando também garantia de que o asfalto é um asfalto de qualidade para não estragar o carro de mais ninguém. Prefeito, só fiquei com essa dúvida em relação ao engenheiro de tráfego. Não foi possível trazer esse profissional para a gestão? Esse engenheiro de tráfego, ele aparece em momentos oportunos. Por exemplo, nós quando fizemos o estudo para semáforos inteligentes, nós trouxemos um engenheiro de tráfego, ele veio para fazer esse estudo. Foi pago o estudo através da SMM. Outros, o engenheiro de tráfego. O engenheiro de trânsito, ele vai analisa esse projeto e faz todo o estudo. Foi quando nós criamos, então, o desejo de ter o semáforo inteligente. Porém, o semáforo inteligente traz esse problema, essa preocupação, como coloquei aqui. Mas, com certeza, na nossa próxima gestão, já temos a solução, que é justamente aliviar o trânsito de Goiânia, não só com o semáforo inteligente, porque semáforo inteligente não é como muitas pessoas pensam, mas também dando garantia de que o cidadão pode usar a bicicleta, pode usar o veículo, o transporte público, que é o ônibus, porque agora com o BRT vai aliviar bastante. Além do BRT, a Prefeitura de Goiânia, ela investe todos os meses mais de 20 milhões de reais para que o transporte público não aumente a passagem. Isso já fizemos desde o início da nossa gestão. São mais de 20 milhões investidos. Isso para o sistema, não é para a empresa de transporte. E eu vi que no plano de governo do senhor tem uma sugestão de um monotrilho também, monotrilho, né? Exatamente. O monotrilho vamos dizer, é uma ação elevada, né? Vamos pegar aqui hoje a nossa canaleta do BRT. É tipo o VLT? Não, o VLT é que fica mesmo ele no chão. O monotrilho é suspenso. Ele dá mais velocidade, você não depende de cruzamento, não depende de semáforo, só para nas estações e pronto. Então você vai ter aí um veículo que pode chegar até 60 km por hora, sendo mais rápido para a cidade e dando mais agilidade ao cidadão. Isso é um desejo meu e já colocamos no plano de governo e com certeza vamos conseguir alcançar esse objetivo. Um minutinho para o senhor responder a nossa última pergunta em relação à quantidade dos moradores de rua aqui em Goiânia, pessoas de outros países, também usuários de droga. A Prefeitura não tem condições de tirar essas pessoas da rua? Qual são os planos para os próximos 4 anos, caso se reeleito? Nós respeitamos muito a lei. E a lei é que nós não podemos levar a pulso ninguém. Então, essa questão das pessoas que são viciadas, as pessoas dependentes de químicos, nós temos um trabalho, inclusive, através das sedes. Eles têm o tratamento psicológico, eles têm o atendimento, porém, desde que eles assumam querer esse tratamento. Então, nós temos feito esse trabalho junto com a GCM, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e, com certeza, em Goiânia, se você observar hoje no centro, de um ano para cá, já reduziu bastante o número de moradores de rua que são pessoas dependentes químicas. Uma última resposta que eu queria do senhor, em relação a o que aconteceu, porque assim, quando a gente entrevista o senhor, a gente vê muitas obras, né? O senhor fala que fez muitas obras e a gente vê algumas obras pela cidade realmente, mas o que aconteceu, prefeito? O que deu errado? Porque os seus opositores dizem que faltou pulso firme seu.
Mas pulso firme para quê? Se você acabou de dizer que as obras estão sendo executadas. Infelizmente... Hoje temos muitas obras, graças a Deus, vamos entregar e a população está vendo isso de perto. Tá certo. Prefeito, 1 minuto e meio agora para suas considerações finais, por favor. Candidato à reeleição, atual prefeito de Goiânia, candidato à reeleição Rogério Cruz, do Solidariedade, da coligação Todos por Goiânia. Pode olhar aqui para a câmera 1. Agradecer, Danusa, você, a Mariana, mais uma vez pela oportunidade, a própria TBC e toda a equipe que vem abrindo essa porta, dando vantagem a todos os nossos candidatos de apresentar as nossas propostas. Isso é muito importante. Mas quero falar para você agora, você que está em casa nos assistindo. Nós fizemos muito por Goiânia e vamos continuar fazendo. Cidade que me abraçou, cidade que abraçou a minha família, que hoje Goiânia me deu meus 2 netos, Daniel e Cecília, com 9 meses. Hoje temos raízes em Goiânia. Uma cidade que eu amo do meu coração. Hoje, como cidadão goiano, como cidadão goianiense, eu tenho a certeza que essa cidade ela tem muito para oferecer a cada pessoa que aqui chega e que abraça. Goiânia hoje é considerada a 2ª melhor cidade em qualidade de vida. Vamos continuar trabalhando para ser a primeira. Hoje Goiânia é a primeiro lugar no IDEB, sendo exemplo para todo o nosso país. Hoje Goiânia é a primeira capital mais verde do Brasil, a mais verde da América do Sul. Somos a 2ª do mundo, só perdemos para Edmonton, no Canadá. Também vamos trabalhar para ser a primeira, porque só no nosso mandato nós plantamos mais 380 mil mudas de árvores, trazendo garantia para sustentabilidade na nossa cidade. E com certeza, o muito que queremos fazer vai trazer muitos benefícios para você que nos assiste e também para a sua família. Mais uma vez, obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, prefeito. Obrigada pela presença, por bater esse papo aqui com a gente. É importante respeitar o tempo para que seja oferecido o mesmo espaço, né, a todos os candidatos, e assim será feito amanhã também com a candidata Adriana Corse, que vai estar aqui no estúdio conosco. Obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigada, Mari. Obrigada, Danusa Azevedo, participando aqui comigo da sabatina. Amanhã a Danusa volta para a gente bater esse papo com os candidatos.